paz de Jesus para a sua vida, queridos irmãos. Estamos novamente aqui, diretamente dos estúdios da ADC TV e também pelo canal ADC Educacional, com mais uma pré-aula para a classe de jovens. Estamos estudando nessa lição, na Cova dos Leões, o exemplo de fé e coragem de Daniel para um testemunho cristão em nossos dias. E certamente essas lições têm sido proveitosas, têm sido prazerosas para nós e têm nos trazido o conhecimento necessário para as nossas vidas aqui na classe de jovens, e certamente os jovens serão ricamente abençoados, fortalecidos e terão uma vida cheia da presença de Deus através do conhecimento das Escrituras. E nós estaremos estudando desta feita a lição de número 11. A lição de número 11 será a lição que estaremos aqui abordando para você, ajudando você nessa pré-aula, para que você possa, em sala de aula, com os jovens, fazer uma explanação do conteúdo, e certamente será uma bênção para você, será uma bênção para os nossos alunos, e certamente sairão dessa aula lá com vocês bem fortalecidos, alegres na presença de Deus, porque isso é o mais necessário. É nós termos em tempos difíceis o conhecimento das Escrituras e que nos trará a solidez necessária para as nossas vidas em um nome de Jesus. Eu acredito piamente que nós iremos nesta lição aprender diversos assuntos que vai te ajudar em sala de aula na abordagem do tema. O tema da nossa lição de hoje, dessa pré-aula, a lição de número 11, é revelações sobre o tempo do fim. E nós precisaremos estar atentos, queridos irmãos, a tudo aquilo que é revelado nas Escrituras Sagradas, que é descortinado para nós, para que nós tenhamos a ciência e o conhecimento de Deus, para não sermos enganados. E quando nós falamos sobre coisas futuras, coisas escatológicas, aí mais nós deveremos apurar nossa atenção e estarmos diante de Deus em oração e sempre com a vida diante do Senhor. Porque para nós, os servos de Deus, as revelações das coisas futuras, para mim e para você, será algo de alegria, porque vai retratar nas nossas vidas o nosso futuro glorioso com o Senhor. Mas os acontecimentos que virão, ainda que estivermos aqui na terra, nós precisaremos estar atentos a todos os eventos que acontecem ao nosso derredor. E a lição de hoje, nós vamos iniciar esta lição e estudar dentro desta lição o capítulo de número 8 do livro do profeta Daniel, que a partir daqui tem a sua literatura, tem a sua escrita feita no hebraico. E ainda mais, nós começamos um assunto de forma escatológica, de uma forma mais aprofundada dentro dos assuntos que acontecerão de forma futura, os últimos acontecimentos que foram já profetizados por Daniel há muito tempo atrás e que agora nós temos o conhecimento e estamos nos preparando, e certamente o Senhor irá recolher a sua igreja desta terra. É isso que alegra o nosso coração. Você precisa dizer em sala isso inicialmente, que os eventos futuros, as revelações das coisas futuras vão trazer nas nossas vidas a alegria e o contentamento de espírito necessário para a nossa caminhada de fé. É isto, prezado professor, é isto, prezados irmãos, que vai alegrar o nosso coração em meio a tempos difíceis, tempos trabalhosos que nós estamos vivenciando nessa terra. Se nós não estivermos com a nossa mente voltada para as coisas futuras, aquilo que vai nos trazer alegria, aquilo que vai nos trazer uma paz, em sabermos que o Senhor continuará e sempre estará no controle de todas as coisas e de todos os reinos. O texto do dia vai nos dizer: e aconteceu o quê? Havendo eu, Daniel, visto a visão, busquei entendê-la, e eis que se me apresentou diante uma como semelhança de homem. Daniel 8, versículo 15. A síntese do texto vai dizer para a gente, na lição, o conhecimento das coisas futuras nos dá a esperança
e a certeza de que Deus está no controle de todas as coisas. A esperança nas nossas vidas, segundo as Escrituras, prezados irmãos, é a âncora da nossa alma. É aquilo que vai nos dar o equilíbrio, a sustentação e a firmeza necessária nas nossas vidas. Os assuntos escatológicos e futuros que nós vemos nas Escrituras, para o cristão não são pavores, mas na vida do cristão é alegria, é gozo, é paz no Espírito, porque vai marcar a nossa finalização aqui na terra de existência e nós entraremos no período chamado de eternidade e estaremos com o Senhor eternamente. Teremos basicamente 3 objetivos, queridos irmãos, na lição de número 11, a lição que estamos fazendo aqui, a pré-aula de hoje para a classe de jovens, teremos 3 objetivos. Primeiro, conhecer a visão de Daniel do carneiro e do bode. 2, compreender a simbologia do bode e do pequeno chifre. E 3, aprender sobre o cumprimento da visão para o tempo do fim. Então estaremos estudando basicamente esses 3 objetivos em sala. Você pode estender o seu conhecimento, você pode abordar de uma forma mais profunda os assuntos que serão aqui trazidos. Certamente você terá a oportunidade de se aprofundar ainda mais no conhecimento e fazer uma aula bem dinâmica com os irmãos em sala, com as irmãs em sala, certamente, e isso vai incrementar realmente a sua aula naquele momento. Certamente o Senhor irá te dar o embasamento necessário para a sua vida. Mas nós iremos basicamente ver esses 3 objetivos. Conhecer a visão de Daniel do carneiro e do bode, compreender a simbologia do bode e do pequeno chifre e aprender sobre o cumprimento da visão para o tempo do fim. A introdução da nossa revista diz: nesta lição estudaremos o capítulo 8 do livro de Daniel. Esta visão, narrada por Daniel, descreve um conflito entre o carneiro e um bode, numa alusão aos impérios medo-persa e grego. Ao mesmo tempo, a passagem descreve uma revelação sobre Antíoco Epifânio e a sua representação do anticristo nos tempos do fim. Nós já temos visto isso e vimos na aula passada acerca de 4 animais, ou seja, 4 impérios, né, que foi estudado aqui por nós na aula de número 10, e nós continuaremos vendo acerca desses reinos, acerca desses impérios, e que tudo isso hoje tem desencadeado nos nossos dias atuais, nos governos do mundo inteiro, terem o seu apogeu, a sua hegemonia, os seus poderes para conquistar terras, para conquistar pessoas, para conquistar nações. E nós vemos hoje, de forma tão assustadora, a nação de Israel, a nação santa de Deus, sendo a todo custo bombardeada, tentado ser varrida da terra, porque esse é o interesse do inimigo de nossas almas, é varrer da terra a nação escolhida por Deus, a nação de Israel, mas não conseguirão. Nós temos visto que o cenário tem sido preparado. Nós temos visto, e já foi comentado na aula anterior, que o cenário global tem sido já armado. Os eventos dos tempos finais estão a todo vapor. E nós, como cristãos, como servos de Deus, você, professor, precisa deixar isso bem sucinto no coração dos alunos, na classe para os jovens, a preparação que eles precisarão ter, que nós precisaremos ter na nossa vida nos últimos dias da igreja aqui nessa terra. O tópico 1 diz: a visão de um carneiro e um bode. Características da visão. A visão do capítulo 8 do profeta Daniel ocorre no 3º ano do reinado de Belsassar, Daniel 8:1, por volta do ano 550, 549 a.C. Daqui em diante, o texto do livro de Daniel está escrito em hebraico, como já comentei com vocês há poucos instantes. Daniel se vê na cidadela de Suzã, na província de Elão, localizada a cerca de 300 quilômetros a leste da Babilônia, Daniel 8:2. A expressão cidadela denota ou alude
aqui um local específico, referindo-se a uma fortaleza situada num lugar estratégico. Sempre o nosso adversário, ele como é estrategista de guerra, ele vai tentar de todas as formas desarticular a igreja do Senhor, mas ele jamais conseguirá, porque a igreja do Senhor tem o seu general. O general de guerra é o Senhor Jesus nas nossas vidas, que tem nos levado de forma triunfante, de forma vitoriosa nesta terra. E continuará com a sua mão estendida sobre as nossas vidas para nos guardar e para esclarecer a nossa mente acerca dos eventos finais, e que nós vamos estar estudando aqui alguns nessa pré-aula. Tópico 2, subtópico 2 diz, o carneiro. O primeiro animal da visão de Daniel é um carneiro que possuía 2 chifres altos, Daniel 8:3, simbolizando o império Medo-Persa, Daniel 8:20, a gente vai ver isso também. E o mais alto subiu por último. A Pérsia já existia como forte nação até as invasões pelos bárbaros do norte. Depois a Média tomou a iniciativa de constituir-se uma nação livre, que veio a tornar-se império. Esse carneiro dava marradas, ou seja, tinha conquistas alcançadas pela violência. Daniel 8:4. A gente vê isso em todo o transcorrer da Bíblia Sagrada. O Império Persa, o povo persa, era um povo bastante sanguinário. A gente vê isso no livro do profeta Jonas, quando Jonas é direcionado para ir para Nínive, e aí a Bíblia diz que ele vai para Tarse, desobedecendo a orientação de Deus para levar a palavra a cerca de, vamos dizer, 130 mil pessoas que ali viviam naquela província. Mas ele teve medo, a gente vai conhecer o pano de fundo e o histórico acerca desse evento do livro do profeta Jonas, é que aquele povo que ali existia era o povo persa. Era um povo, na verdade, era um povo persa misturado com um povo assírio. Ou seja, era um povo muito sanguinário, era um povo que fazia grandes atrocidades aos povos vizinhos quando eram conquistados. Por isso que talvez Jonas teve medo de ir para lá. O tópico 3, o subtópico 3 diz, Ciro o Grande. Esse foi o líder persa responsável por essa unificação e, posteriormente, pela tomada da Babilônia. O mesmo mencionado pelo profeta Isaías, que Deus levantou para colocar fim ao período de exílio dos judeus na Babilônia, segundo Esdras 1 e Isaías 44:28. De acordo com os versículos 4 e 5 de Daniel 8, Ciro era um conquistador implacável, sendo invencível em suas campanhas militares, conquistando os territórios da Mesopotâmia, de toda a Ásia Menor, a atual Turquia, e território a leste da Pérsia, parte ocidental da Índia, mas que ao mesmo tempo tratava os povos conquistados e derrotados com tolerância. Muitos monarcas, muitos imperadores, eles tinham esse costume. Além de conquistar o território do inimigo, eles implantavam a sua cultura, eles implantavam a sua língua, eles implantavam aquilo que eles fariam para dominar de forma até intelectual os povos conquistados. Nós vamos ver futuramente que os povos gregos, principalmente em Alexandre o Grande, que a gente vai ver daqui a pouco, eles também tinham essa prática de fazerem isso, de catequizarem, de orientarem segundo os seus costumes as pessoas conquistadas para o seu reino. E tinha uma certa tolerância, mas essa certa tolerância que era dada por esses imperadores era justamente para alcançar o coração dos conquistados, que estavam no seu reino, para serem mais fáceis, ludibriados por aquilo que eles iriam passar para eles. O tópico 2 diz, o bode e o pequeno chifre. O bode peludo que surge na visão de Daniel e derrota o carneiro é o rei da Grécia, Daniel 8:21. Na história, ele é identificado como Alexandre o Grande, o rei da Macedônia.
reconhecido como um dos maiores líderes militares da história, educado pelo filósofo Aristóteles, também difundiu a cultura grega, uma política chamada de helenização. O fato do animal surgir sem tocar no chão, versículo 5 de Daniel 8, mostra a velocidade da sua expansão territorial. A helenização que era feita por Alexandre o Grande era justamente isso, é tentar moldar a mente dos conquistados segundo seus costumes. E nós vemos isso hoje nos nossos dias atuais. Governantes do mundo inteiro tentando com as suas ideologias, com seus conhecimentos mundanos e até diabólicos, tentar ludibriar as pessoas. E até muitos cristãos têm sido enganados por esse tipo de conversas que são feitas pelas lideranças nos dias de hoje. Nós precisamos estar muito atentos, precisamos ter hoje, mais do que nunca, aquilo que é descrito em 1 Reis, capítulo 13. Você poderá ver essa leitura, estudar essa leitura e passar em classe com os seus alunos. O texto de 1 Reis, capítulo 13, vai retratar a história de dois profetas. O profeta jovem, que foi enviado por Deus a Betel e Adã, que tinha ali dois objetos de adoração pagão, e Deus enviou para lá esse profeta para que profetizasse ali contra o rei Jeroboão, contra aquele altar que está sendo levantado em Betel. Mas ali também existia, segundo o texto de 1 Reis 13, um profeta velho, um profeta que já não tinha mais visão, um profeta que já estava com a sua vida já avançada em dias. Mas aí o texto vai dizer, parafraseando aqui para você, que aquele profeta chegou, mas o Senhor havia dito para ele: olha, profeta, tu irás lá, não comerás, não beberás, não sentarás à mesa e não voltarás pelo mesmo caminho. Tudo bem, no primeiro momento, o profeta ali, jovem, o profeta novo, chega ali no reinado, profetiza, faz aquilo que Deus havia mandado, ele fez, mas aí existia um profeta velho. E esse profeta velho tinha dois filhos, diz o texto de 1 Reis 13, que esses dois filhos estavam lá, quando o profeta jovem ele é usado, e aí quando esse profeta jovem é usado, os dois filhos do profeta velho vê e fala para o pai, que tinha um profeta jovem na cidade. E imediatamente aquele profeta velho pede aos seus dois filhos que abarguem um jumento e leve e traga esse rapaz até ele, para eles conversarem. E aí o profeta novo já começa a se desvirtuar daquilo que o Senhor havia dito para ele não fazer. O profeta jovem, resumindo, vai à casa do profeta velho, senta-se à mesa, come, bebe e ainda volta pelo caminho. Ele não deveria ter feito isso. O que faltou? Faltou o que tem faltado na vida de muitos cristãos nos nossos dias: discernimento espiritual. O discernimento espiritual nos nossos dias, prezados irmãos, é algo determinante nas nossas vidas cristãs. Nós precisamos discernir aquilo que é correto do incorreto, aquilo que é sadio e daquilo que é doentio para a vida cristã. Mas só iremos saber disso com a ajuda de Deus e com a interpretação das Escrituras através do Espírito de Deus. O profeta velho induziu o profeta novo, do texto que eu citei de 1 Reis, comeu, bebeu, voltou pelo mesmo caminho, e imediatamente o mesmo profeta velho é usado por ele para falar para o profeta jovem que ele não deveria ter feito isso. Mas antes disso, o profeta velho vai e mente, que havia dito que um anjo havia aparecido para ele e tinha dito que era para ele sentar, comer e beber. Mas aí nós entendemos que ainda que um anjo, diz a palavra de Deus nas cartas do apóstolo Paulo, que um anjo vindo e anuncia um novo evangelho, para nós cristãos deve ser anátema, deve ser maldito, não ter nenhum valor. E aí aquele jovem apressadamente sai ali e é devorado, é morto por um leão, diz o texto sagrado. O subtópico 2 diz: os 4 chifres. Alexandre morreu com apenas 33 anos de idade e sem sucessor familiar, cumprindo-se que a profecia de que o seu reinado seria quebrado e repartido, mas não para a sua posteridade. Daniel 11:8.
Os 4 chifres representam a divisão do reino depois de sua morte, que desencadeou uma série de batalhas entre seus generais, Cassandro, Lisímaco, Ptolomeu e Seleuco. Cassandro reinou na Macedônia, Lisímaco reinou na Trácia e na Ásia Menor, Ptolomeu reinou no Egito e Seleuco reinou sobre a Síria e o restante do Oriente Médio. Este último, em seu reino, incluía-se a Judéia, palco da sequência da profecia que nós iremos ver futuramente. Então, um imperador ainda jovem, 33 anos, morreu sem deixar descendência. E aí nós vemos que na representação da visão que há no livro de Daniel, dos chifres, 4 generais se levantam e aí entre eles ainda há uma desavença. Ainda há uma desavença em reinado. O tópico 3, o pequeno chifre. De um dos chifres saiu um chifre pequeno e se tornou muito forte para o sul, para o oriente e para a terra gloriosa. Daniel 8:9. Este chifre pequeno, referido no texto, é o rei Antíoco Epifânio, descendente de Seleuco, o general que recebeu o território da Síria depois da morte de Alexandre. Esse reino passou a ameaçar a Israel. Esse general, dotado de um temperamento cruel e sanguinário, cometeu diversas atrocidades contra o povo judeu, buscando o seu extermínio. Em uma de suas campanhas militares, invadiu e profanou o templo em Jerusalém. Daniel 8, versículos 10 e versículo 11. Sempre o inimigo tentará fazer isso, profanar as coisas sagradas, causar embaraço para as coisas de Deus e para os servos de Deus. E isso já vem há bastante tempo. Sempre que analisamos as profecias acerca do retorno de Cristo e das coisas futuras e finais, escatologicamente falando, nós iremos ver a perseguição dos impérios mundiais, a perseguição dos reinos passados para destruir, para aniquilar a nação de Israel. Eles não querem aquele território, eles querem destruir, eles querem varrer Israel da face da terra. Essa perseguição existente hoje em Israel e os palestinos, a gente vê que não é apenas por um pedaço de terra onde existe uma mesquita, mas eles querem realmente, influenciados pelo inimigo de nossas almas, destruir Israel. Essa é a vontade dos povos inimigos de Israel, aniquilar o povo de Deus, mas não conseguirão, porque o Senhor é o guarda de Israel, ele sempre estará guardando o seu povo. Assim aconteceu com muitos líderes. Hitler fez uma atrocidade imensa, outros líderes que se levantaram na nossa era para tentar aniquilar a nação de Israel, mas as suas campanhas não tiveram êxito e jamais terão, porque é o Senhor que guarda Israel. Nós vemos cotidianamente notícias em que povos terroristas, homens-bombas, tentam invadir Israel para matar, para destruir o povo de Israel. Mas, graças a Deus, aprove a Deus a dar uma sabedoria imensa, a dar uma inteligência imensa ao povo de Deus para construírem balisticamente armas que possam guardá-los. E quando as armas não poderá guardar o povo de Deus, o Senhor virá e guardará. A gente vê que hoje Israel praticamente está totalmente sitiada, está praticamente cercada, e os exércitos do mundo estão avançando para tentar invadir a Israel. Esse é o cenário, esse é o evento que poderá acontecer a qualquer momento. Tópico seguinte, o tempo do fim. Nós estamos vivendo esse tempo, não se engane. Nós estamos vivendo os últimos dias da igreja de Jesus nessa terra. Nós estamos passando por momentos como uma mulher nas dores de parto. E nós precisaremos estar atentos, e você precisa, professor, passar isso em sala de aula para os seus alunos, a importância de uma preparação para o retorno de Jesus.
Esses acontecimentos que nós estamos estudando no livro de Daniel, nas profecias de Daniel, irão nos ajudar a nós termos discernimento espiritual e termos a preparação necessária nas nossas vidas cristãs para que possamos alcançar de Deus o livramento e vivemos eternamente com o Senhor. A gente vê a partir do capítulo 1 do livro do profeta Daniel, Daniel ainda jovem com seus amigos, mas eles resolveram, eles assentaram no seu coração a não se contaminarem com as iguarias, com as comidas, com as bebidas que o rei estava dando ali. Eles assentaram em seus corações a manterem uma vida íntegra, uma vida reta, sadia, na presença de Deus. Aqueles jovens eram jovens nobres, que tinham conhecimento, que tinham sabedoria, que tinham uma condição social elevada, tinha condições financeiras, mas nada disso fez com que estes jovens e Daniel viessem se afastar do convívio do Senhor. E isso tem acontecido nos nossos dias, no tempo do fim. As pessoas começam a prosperar, as pessoas começam a ter bens e elas começam a endurecer os seus corações e se desvirtuarem da presença do Senhor. E isso não poderá acontecer, isso não poderá existir no meio do povo de Deus, porque nós entendemos que todo bem vem das mãos do Senhor para as nossas vidas. Toda a prosperidade, toda a bonança, tudo aquilo que nós alcançamos e conquistamos vem das mãos do Senhor para as nossas vidas. E você precisa entender isso. Você precisa passar isso em sala de aula para os jovens. Olha, jovens, vocês precisam entender que a vida de vocês é para a glória de Deus. Daniel viveu nesse mesmo tempo que vocês, de juventude, desses prazeres da mocidade, mas nada disso os impediu, ou impediu Daniel também, de ter uma vida regrada por Deus. O subtópico 1 diz, o protótipo do anticristo. Em razão de suas características e descrições bíblicas, Antíoco é tido por muitos intérpretes das Escrituras como um tipo de anticristo. Isso acontecerá no fim dos tempos com um líder mundial, descrito em Apocalipse como a besta que surge do mar. Apocalipse 13 e versículo 1. A expressão mar aqui significa, você pode dizer para os alunos, significa nações, significa povos, um aglomerado grande de pessoas. Mas assim como Antíoco foi derrotado, o anticristo também será, este pelo próprio Senhor Jesus, também derrotado. Por suas astúcias nos seus empreendimentos, fará prosperar o engano, no seu coração se engrandecerá e destruirá a muitos que vivem despreocupadamente, levantar-se-á contra o príncipe dos príncipes, mas será quebrado sem esforço de mãos humanas. Daniel 8 e versículo 25. É isso que acontecerá com o anticristo. Ele será destruído pelo nosso Senhor. Aqui descrito como o príncipe dos príncipes. Ele será destruído. Essa é a certeza que nós temos. Essa é a veracidade dos fatos. O Senhor Jesus voltará para aniquilar o governo mundano, dar fim ao governo mundano e maligno e estabelecer o seu reino eterno. É isso que acontecerá. Quando os reinos do mundo inteiro sitiarem, cercarem Israel com os exércitos do mundo inteiro, então Israel irá clamar ao Senhor e o Senhor voltará para recorrer a Israel e livrar a Israel da destruição. É isso que acontecerá. O inimigo, querendo ou não, certamente acontecerá, porque a palavra de Deus é viva e eficaz. A palavra de Deus é a palavra absoluta da verdade. Não há outra verdade comparada à verdade das Escrituras, porque é a verdade falada pelo Senhor, o nosso Deus. Então, se o Senhor disse, certamente acontecerá. Subtópico 2, uma visão atormentadora. Eu, Daniel, enfraqueci e tive enfermo alguns dias. Então me levantei e tratei dos negócios do rei. Espantava-me com a visão, e não havia quem a entendesse. Daniel 8, 27. Por mais espiritual que fosse Daniel, ou mesmo nós, existirão momentos em que a fraqueza nos abate, mas a Bíblia diz que ele
se levantou e voltou às suas tarefas diárias, não deixando de cumprir seus afazeres e compromissos reais. Daniel nos mostra nesse versículo que as profecias escatológicas não podem nos levar a fugir da nossa realidade aqui na terra, mas devemos cumprir com nossas obrigações e chamado. É isso que precisará acontecer. A realidade dos fatos que acontecerão na vinda de Jesus não irá nos impedir de nos mantermos fiéis ao Senhor. E aqui eu quero abrir um parêntese, eu quero falar uma coisa importante acerca disso. Eu ouvi um grande pastor aqui brasileiro dizer uma coisa importante, e isso é uma realidade, eu vou retratar para você. Nós, como cristãos, nós precisamos aguardar Jesus voltar hoje, agora, nesse prezado momento. Esperar com a nossa vida preparados para o Senhor, mas também, ao mesmo tempo, nós precisaremos entender que Ele poderá voltar daqui a 100 anos. Isso quer dizer que nós precisaremos trabalhar enquanto Jesus não volta, nos preparando para o seu retorno. Essa era a frase que esse pastor renomado disse, e eu aqui estou parafraseando para você. Precisamos nos preparar para Jesus voltar agora, mas ao mesmo tempo trabalhar como se Jesus viesse daqui a 100 anos. Ou seja, nós precisamos produzir no reino de Deus. Eu e você somos frutíferos. Você precisa dizer isso para os seus alunos. Eles precisam ser frutíferos, dar crescimento, expandir a sua mente nas Escrituras Sagradas e procurar crescer a cada dia em graça e também em conhecimento. Nós precisamos alicerçar nossa vida em Deus e trabalhar, não ficarmos nos escondendo em coisas fúteis na nossa vida, mas precisaremos trabalhar para o reino de Deus. E a primeira coisa é colocar a nossa vida diante do Senhor imaculados. Subtópico 3. Humildade e confiança diante do futuro. Espantava-me com a visão e não havia quem a entendesse. O profeta teve a humildade de reconhecer que nem mesmo ele tinha todas as respostas. Quando se trata de escatologia, grifo meu aqui, não teremos o esgotamento de todos os eventos narrados na Bíblia. É isso que acontece. O cristão, ele não tem a capacidade de conhecer todas as coisas de Deus. Se assim fosse, o nosso Deus, o Criador dos céus e da terra, não seria Deus. Ele é infinito e nós somos finitos. O Senhor, Ele é eterno. Nós ainda, nesse prezado momento, ainda não somos, mas passaremos a ser. Todas as coisas descritas nas Escrituras estão ali para nós termos a ciência do que acontecerá. Todos os eventos, tudo aquilo que vai acontecer, que é para nós sabermos, nós temos descrito na palavra de Deus. Aquilo que ficará nas entrelinhas, muitos homens querem fazer interpretações, mas talvez em muitas interpretações feitas acerca desses assuntos escatológicos, eles poderão escorregar em algum assunto, porque o esgotamento das Escrituras, nós não teremos a capacidade intelectual de fazer, enquanto aqui estivermos nessa terra e nesse plano, e nesse domicílio humano. Nós não teremos a condição de fazer isso. Daniel entendeu isso. Ele não tinha compreensão daquilo que estava acontecendo. E às vezes nós temos um cargo eclesiástico, nós queremos entender e saber que sabemos de tudo. Na verdade, não sabemos. Nós não sabemos ainda de tudo. E não teremos aqui nessa terra o conhecimento de tudo. Quem tem o conhecimento de tudo é o Senhor. Ele sabe todas as coisas. A conclusão diz: ao estudarmos os últimos eventos mundiais de acordo com a revelação das Escrituras, somos tomados pela esperança e a certeza de que Deus está no controle de todas as coisas. Enquanto isso, vivendo nesse mundo, mantemos nossa responsabilidade social e afazeres. Nós continuaremos, como já disse agora há pouco instante,
continuaremos com as nossas responsabilidades como seres sociais que somos, em fazer o nosso trabalho da melhor maneira possível, no nosso trabalho secular, na casa de Deus, principalmente da melhor maneira possível, com amor, com prazer, com desprendimento. Você, em sala de aula, precisa enfocar isso muito bem aos alunos, que todos os trabalhos feitos na casa de Deus, para o reino de Deus, precisará ser feito da melhor maneira possível, com amor, com desprendimento e com alegria no coração. Porque o Senhor já tem nos dado coisas maravilhosas. A certeza de vida eterna é a maior delas, em sabermos que viveremos eternamente com o Senhor. Todas as profecias na Bíblia, elas vão apontar exclusivamente para isso, para o retorno de Jesus e a consumação dos séculos. Irá apontar para o governo mundial do Senhor, o governo eterno do Senhor. Ele governará com cetro de ferro e ele tomará o governo das mãos dos poderosos nessa terra. Eles acham que são poderosos, mas na verdade não são. Todo o poder é do Senhor, nos céus e na terra. E aqui, queridos irmãos e prezados professores, nós encerramos a lição de número 11, a pré-aula da lição de número 11, que nós estudamos aqui, e queremos dizer para você que você é uma bênção de Deus, que Deus continue te usando de uma forma tremenda para os jovens. E você, jovem, continue atento. Certamente o Senhor continuará fortalecendo a sua vida, em o nome de Jesus. Que Deus vos abençoe.